irmãs, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor permaneça conosco, não só hoje, mas para sempre. O pastor Sérgio fez questão de mencionar que eu sou da Assembleia, mas eu quero dizer que a Assembleia mudou. Antigamente não podia usar barba, hoje eu estou aqui, né? Usando barba. Não sei se a barba vai fazer tanto efeito, porque dizem que tem uma tentativa de compensação, né? De que vale tudo isso se você não está aqui, né? Mas a minha neta me viu num período que a gente estava viajando, sem fazer a barba, aquela barba meio fundo, piscina de criança, né? Que dá para ver o fundo assim, uma barba rala. Aí ela falou para mim, vô, você deixa sua barba crescer até o dia do meu aniversário? O que um neto pede que um vô não faz? Pela primeira vez, aliás, até dizem, né, que essa palavra vovô é uma corruptela da expressão vou, porque quando o neto pede, vô, você vai me levar no parquinho? Vou, você vai comprar sorvete? Vou, sempre o vovô, aí eles apelidaram de vovô, porque sempre diz que vai. E eu fiquei um pouco constrangido, mas atendi a minha neta. E não sei agora, o Natal chegando aí, quem sabe o pastor Sérgio deu até uma ideia que eu possa ir para o shopping aí fazer papel de Papai Noel. Tenho barriga, tenho barba, quem sabe, né, botar um gorro para tampar a calvície. Não precisamos disso, né, queridos? Nós, na verdade, estamos falando isso num tom de brincadeira, hilário, mas o que realmente nós desejamos é que a graça do Senhor esteja presente na nossa vida, e que o óleo da unção desça sobre a barba, a Bíblia diz sobre a barba de Arão, até a orla dos seus vestidos. O que nós precisamos nesses tempos do fim é exatamente estarmos mergulhados, imergidos na graça do Senhor. E essa campanha tem esse objetivo, né? Os irmãos vão estar reunidos aqui durante 7 domingos, esse é o segundo, 7 domingos, sempre intercedendo diante de Deus, para responder à grande pergunta que nos é feita: que queres que eu te faça? E é sobre esse tema que nós vamos falar, e eu quero chamar a preciosa atenção da igreja para lermos o texto que está presente no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do verso 35 até o 43, uma leitura um pouco extensa, mas os irmãos vão entender por que nós escolhemos todo o texto para fazer essa leitura. O texto tem por título aqui em itálico, essa parte em itálico não está na Bíblia original, eu acho que os irmãos sabem bem disso. Esses títulos foram acrescentados para facilitar a localização. Aliás, a Bíblia original ela não tem nem capítulos, nem versículos. A Bíblia original ela foi escrita sem divisão, só a divisão em livros. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou na sinagoga, foi-lhe entregue o rolo do livro do profeta Isaías. E a Bíblia diz que ele encontrou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. E se ele encontrou, veja bem, não tinha capítulos e nem versículos. E ele encontrou a parte que estava dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. Então ele tinha muita familiaridade com a Bíblia para encontrar uma passagem sem depender do endereço, né, da referência. Essas referências foram acrescentadas por um impressor lá em Paris, que primeiro dividiu em capítulos e depois houve uma divisão em versículos para facilitar a indicação do texto no momento que nós fôssemos ler, como hoje fazemos de maneira congregacional. Então, vamos, já espero que todos encontraram, o texto diz assim: o cego de Jericó. E as passagens que tem dupla citação nesse texto, aliás, tripla citação, tem também a mesma passagem em Mateus e em Marcos. Diz assim o versículo 35 do capítulo 18 de Lucas: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse.
Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A Bíblia registra algumas ofertas inusitadas. Eu quero citar 4 oportunidades em que foram feitas ofertas inusitadas, diferentes, que parecem até, em alguns casos, ofertas estranhas. Maneiras de disponibilizar ao outro a oportunidade de escolher algo de forma surpreendente. Alguém algum dia já disse para você: o que você quer que eu faça? A gente faz muito isso com a esposa no dia do aniversário, diz assim: esposa, o que você gostaria de ganhar? Elas gostam de ser surpreendidas, mas é sempre bom a gente tentar descobrir o que vai no coração dela, e acho que elas fazem a mesma coisa em relação aos esposos, aos maridos, no dia do aniversário. Mas não tem ninguém que gosta mais de agradar a seus parentes do que o avô para com os netos, né? O avô chega e fala assim: o que você quer ganhar de presente de aniversário? O que você quer ganhar no dia da criança? O que você quer ganhar no dia de Natal? E há um desejo de quem tem esse amor relacional de ser agradável, de atender da melhor maneira possível às expectativas, os desejos, as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Eu acho que quando a gente se sente preenchendo algum vazio, alguma necessidade, alguma lacuna na vida e na alma de uma pessoa, parece que a gente se sente melhor. É tão importante você poder dizer para uma pessoa: você estava precisando disso? Pois bem, aqui está. Eu estou atendendo ao seu pedido, estou atendendo à sua expectativa. Isso dá uma certa realização para a gente. É bom ser útil, é ou não é? É bom ser uma pessoa que é capaz de dar uma realização ao outro. E se nós que somos seres humanos, temos esse desejo, essa vontade de sermos agradáveis aos outros, eu fico imaginando Deus, Ele olha lá do céu e fica pensando assim: o que será que os meus filhos estão desejando? Estão desejosos? O que eles querem receber? Eu vejo na Bíblia a passagem que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é agradar ao Senhor, estão entendendo a diferença? Quando eu agrado ao Senhor, eu estou querendo, digamos assim, meio que chantagear, né? Senhor, vou fazer um agradinho aí, tá? Aí o Senhor me devolve fazendo aquilo que eu quero. Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito: agrada-te do Senhor. Quando Deus é a razão de ser, quando Deus é o objetivo principal, quando Deus é o foco daquilo que nos faz sentir agradáveis, daquilo que nos faz sentir realizados, quando nós temos Deus, nós recebemos dele aquilo que o nosso coração deseja. E há um segredo para isso. Não é porque Deus fica tentando olhar lá do céu: não, você se comportou muito bem, então eu vou te dar o que deseja o seu coração, como se fosse uma troca, né? Deus não é muito de fazer barganha, eu acho interessante isso. Deus não fica policiando a gente para saber se a gente está bem ou se está mal. Quando Deus tem algo para nos dar, Ele nos dá por graça, é um favor imerecido, não é porque a gente fez certinho que Deus vai nos dar, porque a gente sempre vai falhar. Se fosse por os nossos méritos, a gente não teria nada de Deus, porque a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundície. Eu fico imaginando como devem ser as nossas injustiças, se o que nós temos de melhor é como um mulambo de limpar chão. Imagina aquele pano que você usa para limpar a casa, depois que você faz toda a limpeza, leva lá naquele balde e mergulha.
fica aquela nata lá. Eu já limpei casa, viu, gente? Eu sei como é que é. Não faço com tanta frequência, mas ainda faço. Aí que você levanta assim, fica uma nata. Por quê? Porque toda a sujeira que foi recolhida passou para o pano de chão, e quando você mergulha na água, aquele resquício, aquela sujeira, ela fica ali impregnada na água, uma prova de que estava sujo. Deus olha para nós, irmãos, e Ele sonda o nosso coração, a Bíblia diz, e conhece as nossas palavras antes mesmo que elas possam chegar à nossa língua, à nossa boca. Ele sabe tudo sobre nós. Ele faz o raio-x e sabe perfeitamente o quão falhos nós somos. E às vezes a gente vem com aquela empáfia, né? Senhor, tudo que eu tenho e que eu sou, eu entrego a Ti. Aí Deus fala assim, deixa eu ver o que você tem. Faz o raio-x. O que tem aí? Trapos de imundície. A gente fica frustrado, decepcionado, diz assim, e agora, Senhor? Só isso? Ele, só isso. Então o Senhor não vai me querer? Ele diz assim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Deus gosta de usar as coisas que não são para confundir as que são. Sabe por quê, irmãos? Porque se dependesse de nós, seria fracasso atrás de fracasso. Nós somos miseráveis. Paulo disse assim, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Se a gente for pensar naquilo que a gente realmente mereceria, a tal da meritocracia, a gente não ia receber nada de Deus. Mas o segredo está na Bíblia. A Bíblia revela os caminhos, a maneira como nós devemos proceder para receber de Deus. E o versículo que fala sobre isso está dizendo, é Deus quem opera em vós. Tem uma versão que diz, é Deus quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar. O que significa isso? O que eu quero nem sempre é lícito. O que eu desejo nem sempre é o melhor, pelo menos do ponto de vista de Deus. O que eu ambiciono, muitas vezes, sofre interferências externas. O contato com o mundo, a pressão da mídia, o mundo consumista, às vezes quer empurrar coisas que a gente nem precisa, mas a gente acaba querendo com o propósito de atender às nossas mais íntimas paixões carnais. Mas Deus efetua o querer. O que significa isso? Se eu quero só o que eu quero, entendam isso, se eu quero só o que eu quero, provavelmente o que eu vou querer não é o que Deus quer. Agora, se eu digo assim, Senhor, eu não sei muito bem escolher tudo o que eu preciso. Eu não sei muito bem fazer as minhas melhores escolhas. Nem sempre as minhas opções são as ideais. Então eu quero te pedir, Senhor, realiza no meu coração o teu desejo, o teu querer. E a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer. Quando eu quero o que Deus quer, qual é a consequência? O realizar. Deus realiza em nós o querer. Você quer o que Deus quer? O seu desejo é o desejo de Deus, a sua vontade é a vontade de Deus. O primeiro Adão disse, seja feita a minha vontade, não a tua vontade. O paraíso se transformou em deserto. Mas o último Adão se manifestou, Jesus, e disse assim, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E então o deserto se transformou em paraíso. Eu quero dizer hoje à noite para você, seu deserto vai virar paraíso, porque vai acontecer na sua vida aquele desejo que Deus está colocando no seu coração. Querer o que Deus quer é o primeiro segredo. A Bíblia fala de 4 situações inusitadas em que essas oportunidades foram concedidas. A primeira delas foi feita pelo rei Herodes. Rapidamente eu vou ler para os irmãos em Marcos capítulo 6, versos 22 e 24, que diz assim, entrou a filha da mesma Herodias, era uma relação
adúltera entre Herodes e Herodias, porque Herodias era casada com o irmão de Herodes. E essa Herodias, a filha dela, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa, no dia do aniversário dele. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E a menina, saindo, perguntou à sua mãe: o que eu devo pedir? E a mãe respondeu: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Quem é que norteia os seus pedidos? Quem é que te dá dicas sobre aquilo que você deve pedir? Quem é que participa nas escolhas que você faz? Em primeiro lugar, essa relação pecaminosa entre Herodes e Herodias foi condenada por João Batista. Ele denunciou essa relação adúltera. E Herodias ficou indignada, furiosa, porque alguém teve a ousadia, a petulância de denunciar um pecado, principalmente para os judeus. Para os romanos isso não era tão representativo assim, mas para os judeus era pecado digno de morte. E quando João Batista levanta a voz, ele está de alguma maneira suscitando entre os judeus uma análise a respeito do comportamento pecaminoso do rei. Ele não está fazendo vista grossa, ele não está fingindo que está tudo bem para não ser contestado pelo rei. Ele ousadamente denuncia aquele pecado e suscita a ira daquela mulher que estava provavelmente vivendo aquele relacionamento por interesse. Agora vejam, irmãos, quando o ódio se instala no coração, a motivação muda muito. Embora ela fosse uma mulher interesseira, tudo leva a crer que trocou o esposo legítimo por um rei, significa que ela poderia pedir à filha que desse a metade do reino. O rei jurou que daria até a metade. E ela poderia dizer: pede a metade, pede a metade. Mas até na ambição, que seria uma coisa talvez até comum entre as pessoas que têm desejo de poder, a gente vê que o ódio supera a ambição. Quando o nosso coração está movido por um desejo de vingança, quando o nosso coração está movido por uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos, quando a gente se sente questionado e a nossa atitude não é uma atitude digna e a gente fica querendo acobertar aquilo que por alguma razão está trazendo constrangimento público, a gente é capaz de ser movido por um desejo ilegítimo, não cristão, um desejo de ódio, de rancor, um desejo de eliminar aquilo que nos desagrada. Veja, quantas vezes a gente teve vontade de tirar do nosso caminho, pedir cabeças na bandeja. Talvez no trabalho. Ah, se eu pudesse dar uma rasteira naquela minha chefa. Se eu pudesse dar um tombo no meu chefe. Se eu pudesse passar para trás aquela pessoa que me fez tanto mal. O que motiva o seu desejo? O que é que está colocado no seu coração que serve de estímulo, de impulso para você dizer assim: eu quero tanto que isso se realize? É o ódio ou é o amor? Você é movido por vingança ou pelo perdão? As suas decisões são tomadas com base nos valores cristãos, nos valores bíblicos, no desejo que está no coração de Deus e que se transfere para o nosso coração? Ou você está vivendo segundo um padrão do mundo, que quer eliminar a concorrência de qualquer jeito? Deixe-me dizer uma coisa para você. Você não precisa
suplicar, pedir, desejar a cabeça de ninguém em nenhuma bandeja. Por mais que as pessoas tenham feito qualquer mal, qualquer coisa que tenha constrangido você, que tenha trazido a você uma situação de não agradável, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós devemos considerar até mesmo aquelas reações que nos são contrárias, para a gente refletir se a gente está ou não no caminho certo. Às vezes o inimigo nos ajuda mais do que um amigo. O que eu quero dizer com isso? O inimigo não tem perdão, ele nos agride, ele nos afronta. Se a gente tem alguma coisa errada, ele fala, se não tem, ele inventa. É assim ou não é? E o nosso amigo às vezes quer ser agradável, diz, não, está tudo bem, esquenta a cabeça com isso não, quer passar a mão na cabeça, quer fingir que nada está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa, seu inimigo, às vezes foi usado pelo diabo, para que você pudesse acordar a respeito de alguma coisa que Deus já te mostrou, já havia te mostrado, e você não ficou atento para isso. Quando o inimigo te acusa, pare, reflita. Se o teu inimigo quer a tua destruição e quer arruinar a sua imagem, deixa eu dizer uma coisa para você, a sua imagem não vai ser arruinada se você reconhecer os seus erros, a sua imagem será arruinada se você permanecer no erro. Se o seu inimigo está apontando o erro em você, levante a sua cabeça e diga, olha, eu não gosto da forma como você está falando, mas eu vou te dizer uma coisa, se você tem razão, eu prefiro mudar de atitude, ser diferente, do que ficar na prática do erro. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Diz que o verdadeiro amigo não é aquele que fala aquilo que a gente gosta de ouvir, mas que diz aquilo que a gente precisa ouvir. Às vezes a gente se magoa com os amigos, porque amigo verdadeiro é sincero. O inimigo fala para nos destruir, mas o amigo nos alerta para nos instruir. E é por isso que a palavra de Deus não esconde o pecado dos seus maiores heróis. Até Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, foi desmascarado no seu pecado. E é isso que Deus quer fazer, desmascarar. Não precisa pedir a cabeça de ninguém na bandeja, se alguém apontou alguma coisa que está equivocada na sua vida. É melhor uma pessoa errada, arrependida e consertar dos seus maus caminhos, do que uma pessoa fingir que está tudo bem, passar por boa, sendo que a maldade está presente no seu coração. A hipocrisia é pior do que a denúncia do pecado. Ser hipócrita causa asco em Deus. Essa menina talvez tenha dançado de uma forma muito sensual. Não sei que tipo de dança que ela fez, mas diz que agradou ao rei e a todos. Quais são as coisas que estão te agradando? O que está colocado diante de você, que está despertando em você esses desejos de ser generoso ou generosa? Uma simples dança fez com que o rei dissesse, eu darei até a metade do meu reino. Era muita coisa, não era que ele fosse um grande reino, era um reino limitado ali na Galileia, não era algo tão extenso, mas era um reino. Nós, certamente, vamos ter que resistir ao diabo, porque ele faz muitas ofertas tentadoras para nós. Principalmente quando nós somos inclinados a ser atraídos e engodados pela nossa própria cobiça. A Bíblia diz, ninguém diga, por Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, e ele não pode ser tentado pelo mal. O mal não mexe com o coração de Deus. O mal não desperta cobiça em Deus. O mal nem passa pela mente de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal causa repulsa em Deus. Então, se você está sendo tentado pelo mal, que parece uma coisa boa, uma coisa agradável, deixa eu dizer uma coisa. Você não está vivendo segundo o propósito de Deus. Porque Deus a ninguém tenta. Deus não coloca casca de banana na nossa vida. Deus não faz você querer uma coisa para depois te dar outra. Deus não joga
com os desejos humanos, e nem com essa volúpia. A Bíblia chama esse desejo, essa cobiça, de epitomia, uma palavra grega, palavra feia, né? Epitomia. É desejo incontrolável, uma vontade de ter a qualquer preço. Em português, algumas Bíblias traduziram, o termo era muito feio em grego, né? Então, a palavra foi substituída em português por concupiscência. Ficou pior, não ficou? Epitomia, concupiscência. Mas é desejo incontrolável. Aquele desejo que vem e fica ali e não sai. Deus não passa por essa situação e nem quer que você passe por isso. Você não precisa ser atraído pela própria cobiça. Atraído e engodado, alimentado, como se dissesse assim, vai, 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 vai. Deus quer que nós sejamos pessoas com o coração segundo o coração dele. Que o mal não seja um atrativo forte para as nossas vidas. Que não seja o mal que vai despertar em nós vontades, desejos que não possam ser atendidos de forma legítima. Que seja assim. Bom, eu tenho que adiantar, segunda oferta inusitada. Da mesma maneira como Herodes ofereceu a filha de Herodias até a metade do reino, a gente vê uma tentação muito parecida do diabo para Jesus. A Bíblia nos diz lá em Lucas capítulo 4, 5 a 8, e o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E qual foi a resposta de Jesus? Disse-lhes, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Jesus tinha respostas bíblicas para todas as tentações que o inimigo lançou sobre ele. A Bíblia é o nosso escudo e a nossa espada, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é espada de dois gumes. Quando o diabo vier tentar você, e ele usa às vezes a palavra, né? Porque está escrito, né? A teus anjos dará ordem ao teu respeito. Diz que oferece para que ele pule de cima do pináculo do templo, porque está escrito que é. E Jesus responde com a Bíblia. O diabo às vezes quer usar a Bíblia para deturpar a palavra, para fazer você cair na armadilha. Mas se você está afiado na palavra de Deus, a sua resposta é certeira. E o inimigo se afasta, se arreda, porque ele sabe que quem está escudado na palavra de Deus não vive na prática do pecado, reage à tentação. Agora, por que Satanás ofereceu os reinos do mundo? A Bíblia diz profeticamente que Jesus um dia reinará, sendo rei, ele reinará. O reino de Deus, Jesus pregou assim, o reino de Deus é chegado entre vós. Quando Satanás estava oferecendo os reinos do mundo, ele estava oferecendo um contraponto ao reino de Deus. Ele estava dizendo assim, ó, isso aqui é que é o bom. Jesus sabia que a missão dele era isso aqui. Mas Satanás estava dizendo, isso aqui é que é legal. Olha só o que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que mostrou todos os reinos do mundo. E disse assim, porque tudo isso é meu, porque me foi entregue. Entregue por quem? Deus entregou a Satanás? Não. Aqueles homens que estavam no poder eram as séculas de Satanás, eles estavam a serviço do diabo, eles entregaram aqueles reinos na mão de Satanás. Satanás é que estava transformando aqueles homens em marionetes, aqueles governantes em marionetes, e faziam o que Satanás bem entendia. E Satanás disse, olha, é meu, se eu quiser tirar, eu tiro qualquer um deles a qualquer momento e posso te entregar. Quando a gente tem consciência de quem a gente é e de qual é a nossa linhagem,
Irmãos, a gente não se incomoda com coisa fútil. Eu me lembro de Jesus cingindo-se de uma toalha e lavando os pés dos discípulos. Se lembram daquela passagem? Alguém criticou Jesus, disse, não, senhor, não, o senhor não vai lavar os meus pés, não. Pedro disse assim, de jeito nenhum, não vou permitir uma coisa dessa, que humilhação, que vergonha. Eu estou esperando que você vai ser o rei, que vai governar, que vai exercer um reino, e o senhor vai ficar lavando os meus pés? Não vou aceitar isso, não. Qual foi a resposta de Jesus? Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Não é porque, ao lavar os pés, ele estaria cometendo um ato sagrado de transformar Pedro num agente do reino de Deus. Não era o lava-pé que ia fazer Pedro ser uma parte integrante do reino de Deus, ter parte no reino de Cristo. Não era isso. É porque Jesus pregou que os que se humilham serão exaltados. E quando Jesus se humilhou, ele estava dizendo para eles, o caminho é esse. Não é o do orgulho, da exaltação, da presunção. Não é ter todo o poder na mão. Não, não. Sirva, ame, faça, ofereça. Haja no sentido de abençoar o outro. Olhe para o outro e tente ser o mais atencioso possível com o outro. O reino de Deus era um reino que quebrava o protocolo de toda a cultura de governo existente até então e até hoje. O príncipe de Maquiavel é destruído pelo príncipe da paz, chamado Jesus. Todos os princípios de governo são colocados abaixo quando Jesus vem mostrar um reino completamente diferente, na contramão daquilo que diziam os poderosos. E Jesus dizia o seguinte, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Você vai ter que aprender, Pedro, que a lição maior não é o que você faz, mas é a sua identidade, é quem você é. E Jesus tinha consciência de quem ele é. A consciência de que ele era filho de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ninguém poderia tirar isso dele. Então, o fato dele lavar os pés não iria diminuí-lo, porque ele continuaria sendo filho de Deus. O fato de se humilhar não faria de Jesus menor. Não, ele continua tendo consciência de quem ele é. Eu vou dizer uma coisa para você, se você tem consciência de que você é filho de Deus, se você sabe quem você é, você não vai ter vergonha nenhuma, não vai se sentir incomodado de maneira nenhuma se alguém disser que você é menos ou se alguém pedir que você faça algo menor. Quem sabe a origem que tem e quem sabe o destino que tem, não tem medo de servir, não tem medo de se colocar para ser útil ao outro. Jesus estava ensinando exatamente isso. E Satanás queria que Jesus ficasse embevecido com os reinos do mundo. E depois Jesus vai ensinar dizendo assim, olha, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vocês querem fazer parte do reino? Vocês querem realmente viver uma felicidade diferenciada, as bem-aventuranças? Deixa eu dizer uma coisa, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas virão de lambuja. Lá em Minas a gente diz assim, lambuja é quando você recebe um plus, algo mais. Busque o reino de Deus, viva o reino de Deus, faça parte do reino de Deus, e nada vai faltar para você, porque aquele que não poupou ao seu próprio filho, não nos dará também com ele todas as coisas que nós necessitarmos? Satanás talvez esteja oferecendo reinos outros. Reaja, diga, arreda de mim, Satanás. Sabe aquele poder baseado numa troca? Abre mão de algum valor que você cresce aqui na empresa. Abre mão de ser íntegro, que aqui você vai ter oportunidade. Abra mão de ser muito certinho, que aqui a gente te dá a chance. Tu conta uma história rapidamente, eu vou ilustrar aqui esse fato, de uma pessoa que trabalhava numa determinada companhia, e um dia a secretária do chefe teve um problema
de emergencial e não pôde ir, e chamaram um funcionário que estava por perto ali para substituir a secretária. E era um irmão em Cristo. E ele foi lá atender, e o chefe chegou para ele e falou o seguinte: olha, se alguém ligar para mim, você diga que eu não estou. Aí ele disse: o senhor vai sair? Ele falou: não, vou ficar aqui, mas você diga que eu não estou. E ele ficou coçando a cabeça e disse assim: Senhor, não permita que ninguém ligue para ele. Às vezes é mais fácil a gente pedir que Deus nos livre de ter que provar nossa lealdade, né? É mais fácil, né? Deus trancava o telefone ali, criava um bloqueio e ninguém ia ligar para ele. Mas a primeira ligação que apareceu foi para falar com quem? Com o chefe. Aí ele falou assim, atendeu o telefone, a pessoa disse: olha, eu preciso falar urgente com o doutor fulano de tal. Aí ele disse assim: mas você pode adiantar o assunto? Disse: não, fala que é o fulano de tal, ele está aguardando a minha ligação, fala que eu estou com uma resposta aqui para ele. Aí ele falou: ó, é um caso excepcional, quem sabe, né? Doutor, abriu a porta e disse assim: tem uma pessoa no telefone, o fulano de tal, que disse que tem uma resposta. Não, é com ele mesmo que eu não quero falar. Diga que eu não estou. E ele pegou e falou assim: eu não posso falar isso. Ele falou: você não pode falar? Por que você não pode falar? É que eu sou um cristão e eu não posso mentir. Aí ele disse: agora eu vi. Eu vou ter que tolerar religiosidade aqui na minha empresa. Isso aqui não é igreja. Vai lá e diga que eu não estou. Aí ele pegou e falou... Pegou o telefone e disse: alô, ele mandou dizer que não está, e desligou o telefone. O chefe imediatamente mandou ele para o departamento pessoal: está demitido. E virou piada. O crente, que não pode mentir, perdeu o emprego, que nem era a função dele, porque tinha que ser leal à religião dele. E é uma humilhação, diga aqui entre nós, a pessoa ser demitida, dá a impressão assim que é um senso de injustiça muito grande, porque você está sendo certo, correto, e a pessoa está te dizendo: você não serve para mim. Irmãos, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. A nossa fidelidade para com Deus faz a diferença. A Bíblia diz que aos que me honram, eu honrarei. E honra mesmo. Sabe o que aconteceu? O rapaz estava em casa aguardando receber o telefonema para ir no departamento pessoal, receber os acertos finais do tempo de trabalho. E o telefone tocou e falou para ele ir urgente lá na empresa. Ele foi direto no departamento pessoal e disse assim: olha, eu recebi um telefonema, acho que é para fazer o acerto aqui. Não, sua rescisão não está pronta, não foi concluída ainda. Eu falei: mas alguém me ligou hoje pedindo para vir aqui com urgência. Aí ele falou: não foi aqui do departamento pessoal. Aí vai daqui, vai dali, vai dali. É o chefe que te ligou, disse que é para você ir lá falar com ele. Aí ele gelou, tremeu na base, falou: meu Deus, vou receber de novo aquela situação constrangedora, vou passar de novo por isso. Mas foi lá. Quando chegou lá, a secretária olhou para ele com aquele olhar, disse assim: ó, quem não tem competência não se estabelece, né? Não tem essa frase? Quem não tem competência não se estabelece. Competência significa quem não dá um jeitinho, não se dá bem. Sabe, é o mundo do jeitinho, né? Infelizmente, nós vivemos muito disso. E aí, ela foi lá falar com o chefe imediatamente levantou e disse: senhor fulano de tal, tudo bem? Entra aqui, faz favor, pede cafezinho e água para ele, por favor. Aí ele falou: tem alguma coisa errada aqui, eu saí daqui escorraçado porque eu não pude mentir, e agora esse chefe vem me tratar dessa maneira. Ele entrou e sentou ali, e o chefe se apresentou e disse assim: olha, eu quero te dizer uma coisa. Nós tivemos um problema muito sério com o chefe do almoxarifado, ele estava desviando material da companhia. E ele fez um rombo aqui nas nossas finanças. Ele já foi demitido por justa causa, a gente está com processo criminal, ele vai responder por esses abusos que ele cometeu. E aí eu fiquei pensando, eu preciso de uma pessoa ali honesta. E eu pensei em todas as pessoas que eu conheço nessa empresa, e não lembrei de ninguém que pudesse ter integridade suficiente para que eu pudesse confiar nessa pessoa. Eu nem sabia quem você era, você veio aqui substituindo a secretária,
E eu conheci você numa situação inusitada, quando você disse que não podia mentir. Se você não pode mentir e você perde o emprego por isso, você não pode roubar, você não pode trapacear, e você é a pessoa ideal para ser o chefe do almoxarifado. Você quer ser reconduzido à função, aqui ao emprego, eu vou te dar uma promoção, você vai receber um salário maior, vai ter os benefícios de chefe e vai ser diferente para você. Irmãos, Deus honra aos que o honram. A minha fé honra a Deus, e Deus honra a minha fé. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Esquece os reinos do mundo. Tem um reino maior esperando por você. E você já está fazendo parte dele. Saiba, o reino de Deus já é chegado entre nós. Terceira oferta inusitada. Eu preciso adiantar aqui porque o tempo não permite. Quando Deus fala a Salomão, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Sabe qual foi a resposta de Deus para Salomão? Salomão, a tendência dos homens era pedir riqueza. Só porque você não me pediu riqueza e me pediu sabedoria e entendimento ou conhecimento, eu vou te dar sabedoria e conhecimento. Mas vou te dar mais. Eu te farei próspero, eu te darei riqueza também. Tem até livro por aí nas livrarias dizendo Salomão, o homem mais rico do mundo, ou alguma coisa parecida. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. Há coisas que valem mais do que as riquezas deste mundo. Há coisas que são mais preciosas para nós do que aquilo que parece ser tão relevante para uma sociedade consumista como a nossa. Priorize essas coisas que têm mais valor. A Bíblia diz que Deus tem um jeito especial de tratar seus alunos, que às vezes Deus nos trata como alunos. Ele diz assim, a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, não diz para pedir ao professor de filosofia, não diz para pedir ao professor da universidade, nem o pastor da igreja, nem o professor da escola dominical. Se alguém tem sabedoria, peça a Deus, que a Bíblia diz assim, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Sabe o que é lançar em rosto? Você diz assim, mas tu é burro, hein? Não sabe essas coisas tão simples e você não sabe? Não, Deus não chama a gente de burro se a gente não sabe alguma coisa. Deus, na verdade, nos chama de sábios quando a gente está disposto a aprender. E ele disse, você tem falta de sabedoria, reconhece que precisa de mais conhecimento, você se percebe como alguém que precisa crescer, então pode vir a mim, eu sou a fonte, não são as redes sociais, não é a internet, não é as grandes bibliotecas ou os grandes laboratórios do mundo que vão te ensinar, isso é lícito, não é errado, mas não são estas coisas que vão ensinar você a ter valores. Quem vai te dar valores sou eu, e quando você valorizar aquilo que vem de mim, aquilo que é parte do meu propósito, eu vou dizer para você, as outras coisas vão ser acrescentadas naturalmente. Salomão pediu sabedoria. E por último, o texto que nós lemos, um cego descobriu que Jesus estava passando e gritou, Jesus, filho de Davi. Por que filho de Davi? Era uma declaração teológica fortíssima, porque a promessa bíblica era de que o Messias seria da linhagem de Davi. Diz que o reino de Davi será eterno, e ele só será eterno porque todo o reinado de Davi já encerrou. Mas não tem ninguém mais da linhagem de Davi governando, nem Israel, nem lugar nenhum do mundo. O único da linhagem de Davi que tem chance de ser rei hoje e eternamente é Jesus. E ele é a linhagem de Davi. Por isso que o cego disse, Jesus, filho de Davi, eu sei a sua origem, eu sei o que está sendo falado nas Escrituras a seu respeito.
e sei que tu és filho de Davi. Então eu sei do seu reino, eu sei que você vai dar continuidade ao reino eterno dado a Davi. Então, tem misericórdia de mim. Interessante, irmãos, que quando a gente quer buscar auxílio de um rei da linhagem de Davi, ou seja, qual linhagem for, a gente fica muito mais preocupado em receber benefícios materiais, concessões, autorizações e coisas desse tipo. E Jesus sabia disso, e ele olhou para aquele homem e disse, ele está dizendo que eu sou da linhagem de Davi, então ele está me vendo como um rei. E como rei eu quero perguntar para ele, o que queres que eu te faça? Porque era óbvio, todo mundo sabia que aquele homem precisava muito mais de enxergar do que qualquer outra coisa, era o desejo maior do coração dele. Mas Jesus perguntou, o que você deseja? Já que você me trata como um rei, já que você disse que eu sou parte de um reino que será eterno, então me diga, o que você quer que eu te faça? Eu quero uma concessão, eu quero uma autorização. Não, esquece. Ele não falou nada disso. Ele disse assim, que eu veja. Gente, as respostas de Jesus são muito claras e muito objetivas. Jesus não fica gastando palavras. Ele foi direto no assunto. O que você quer que eu faça? E o homem respondeu da mesma forma, diretamente. Eu quero ver. Aí Jesus disse assim, vê, a tua fé te salvou. Deixa eu dizer essa noite, Jesus está perguntando, o que queres que eu te faça? Seja objetivo. Não fica tergiversando, não fique pensando em benefícios que de alguma maneira você poderia receber de Jesus, favores inusitados, coisas que são tão passageiras e limitadas. Seja objetivo, responda ao Senhor Jesus com toda clareza, com toda objetividade. Jesus está dando a oportunidade de você dizer, o que queres que eu te faça? Responda o que você precisa. E Jesus vai dizer, pois seja feito assim, e a tua fé te salvou. Irmãos, mais do que ver pelos olhos físicos, ele teve sim a visão restaurada. Ou a visão, provavelmente era um cego de nascença, né? Ele recebeu a visão. Mas Jesus disse, a tua fé te salvou. Não importa, irmãos, qualquer coisa que a gente possa receber de Deus, será sempre menor do que a salvação da nossa alma. Se tudo que você deseja, você receber, mas perder a sua alma, não terá tido ganho nenhum. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus quer fazer. Está disposto a dizer? A oferta está colocada. E pode ser hoje o dia em que o milagre vai acontecer. Seus olhos se abrirem para a grandeza do reino de Deus, para a majestade de quem Jesus é, para a força que significa fazer parte do reino de Deus. Diz que as pessoas cobiçam 4 coisas do mundo hedônico: fama, riqueza, poder e prazer. Essa é a tônica do mundo. O mundo do hedonismo é isso. Quanto mais fama, quanto mais riqueza, quanto mais poder, quanto mais prazer, melhor. No reino de Deus é diferente. Nós não vamos perder aquilo que nos traz representatividade, honra. A Bíblia diz, a quem honra, honra. Agora, a Bíblia diz também, a minha glória eu não darei a homem algum. Não é ilícito você ter bens, não. Mas nada disso pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. O mais importante é a resposta de Jesus, a tua fé te salvou. Eu quero dizer que essa promessa já se cumpriu na sua vida. O milagre da salvação já foi dado. E você pode, nesta noite, fazer o que o cego fez. Ele saiu correndo, clamando, seguindo a Jesus e glorificando a Deus, porque o milagre aconteceu na vida dele. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.